Muito boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui com vocês e estudar um pouquinho a doutrina espírita, essa doutrina que nos convida a reflexões internas, profundas, e que, de certa maneira, quando nós nos interessamos, nos aprofundar na doutrina espírita, algumas inquietudes, começam a aparecer. E uma dessas inquietudes, dentro desse processo de conhecimento da doutrina espírita, foi entender, ou tentar entender da melhor maneira possível, a questão da caridade. É um tema bastante desenvolvido, bastante pronunciado pelos palestrantes, e confesso a vocês que, internamente, eu tinha um pouco de dificuldade de entender esse processo. Principalmente quando Kardec traz para nós que fora da caridade não há salvação. Então, eu procurei associar essa questão da caridade e da salvação nesse tema de caridade e saúde. Então, nós trazemos aí para iniciarmos bem, vamos dizer assim, uma frase do nosso querido Chico Xavier, que cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Quer dizer, entendendo que quando nós trabalhamos ou queremos entender a caridade, nós estamos falando de uma ação, falando de uma luz e falamos de um caminho, dos nossos próprios passos. E isso vem de uma maneira sintética, trazer o início das nossas reflexões. Para começar, então, a falar da caridade, a questão 886 do Livro dos Espíritos, essa questão clássica, que o Allan Kardec, com muita propriedade, pergunta o significado, o verdadeiro significado da palavra caridade, mas ele nem perguntou no entendimento da espiritualidade superior codificadora, mas sim no entendimento de Jesus. O Kardec usa de uma profundidade muito grande, querendo saber como que Jesus entendia e entende a questão da caridade. E nós temos três colocações. A benevolência para com todos, sermos bons, não só para os nossos amigos, mas para aquelas pessoas que cruzam os nossos caminhos, nessa nossa caminhada, e que, às vezes, tenta nos dificultar, às vezes, uma proposta de nos melhorarmos. Às vezes, nós queremos nos melhorar, mas algumas situações são criadas nessa nossa trajetória e, às vezes, nós nos perdemos. Quer dizer, sermos bons indistintamente. Será que nós conseguimos ser bons indistintamente? O segundo aspecto seria a indulgência para as imperfeições alheias. Quer dizer, nós aceitarmos as pessoas como elas são. Nós temos dificuldades, às vezes, de aceitar as próprias pessoas que estão mais próximas de nós, que são as pessoas da nossa família. Então, quer dizer, ser indulgente, saber que todos nós temos as nossas qualidades, os nossos defeitos. E se nós entendemos, se nós aceitamos essas possibilidades nas nossas relações, nós somos mais compreendidos também. E o terceiro aspecto, o perdão das ofensas. Quer dizer, então, no entendimento do Mestre Jesus, basicamente 3 situações que nós temos que trabalhar de maneira interna, para que nós possamos nos melhorar espiritualmente. Só 3 coisas, sermos bons, compreendermos as pessoas e perdoar. E não existe relação sem perdão. Se nós temos algum tipo de relação e nós não aprendemos a perdoar as pessoas, como que elas poderão nos perdoar? Dentro dessa questão, dessa colocação do Mestre Jesus, e dentro dessa inquietude de entender a questão da caridade, nós desenvolvemos o nosso tema fazendo essas 3 perguntas. O que efetivamente a caridade nos proporciona? Como e onde poderemos praticar a caridade?
e se vale a pena sermos caridosos. Logicamente, se nós voltarmos no slide anterior e vermos a resposta, né, do entendimento da caridade, né, do Mestre Jesus, nós conseguimos responder. Mas o que será que é essa caridade, né? Será que a caridade é somente fazermos donativos? Será que a caridade é só pegarmos, né, algumas moedas e dar para os nossos irmãos necessitados, nas esquinas, nos faróis? Ou dar uma grande quantidade para alguma instituição? E às vezes nós colocamos, né, nos meios de comunicação que nós estamos fazendo isso, né? Então, caridade, né, a gente pode entender que ela é muito mais do que tudo isso. É também darmos os donativos dentro das nossas possibilidades. Mas o que significa esse doar? Como que você trabalha internamente esse sentimento? Então, é isso que nós vamos trazer para as nossas reflexões. Falar de caridade é necessário, né, e devemos senti-la dentro de nós. Tá? Será que nós sentimos essa caridade de maneira efetiva quando nós achamos e quando nós nos propomos a ser caridosos? Devemos estar sujeitos a Deus. Olha que interessante, né? E ter um profundo entendimento das suas leis. Então, se eu procuro entender a caridade no meu íntimo, e se eu me submeto a Deus, à luz divina, no entendimento profundo das suas leis naturais, que nós temos lá no Livro dos Espíritos, nós começamos a trabalhar a nossa questão da submissão. Deixamos um pouquinho o nosso orgulho de lado, o nosso egoísmo, e se submetemos a Deus, à luz divina. Então, esse é o primeiro sentimento, vamos supor, mas a primeira função psíquica que nós convidamos para essa trajetória de entendimento da caridade, que é a humildade. Quando nós nos submetemos a alguém, né, nós estamos nos colocando como se fosse numa situação inferior, submissa. Mas a palavra humildade, ela vem de uma outra palavrinha que nós denominamos de umidade. Então, quer dizer, se nós conseguimos nos deixar ser umidificados pela luz divina, e procuramos estudar as suas leis, compreender as suas leis, que está lá no Livro dos Espíritos, né, nós começamos a iniciar essa prática interna, uma função psíquica mesmo, que é a humildade, né? E para entendermos a humildade, nós temos essa colocação, que Deus está presente em nossas vidas constantemente, mas nós sentimos Deus principalmente nas situações mais difíceis, né? É naquelas situações onde que a coisa começa a apertar, que nós começamos a criar algumas ansiedades ou alguns sentimentos que nós começamos a se perder, como se nós estivéssemos saindo de uma trajetória e não conseguíssemos voltar para essa trajetória, né? Mas Deus está presente, né, por fora e por dentro de nós em todos os instantes. Mas é justamente nos momentos mais difíceis que Deus se faz presente para nós, na sua misericórdia. Se enxergarmos em nossas relações essa presença divina, né, nós poderemos sentir a sua luz. Porque aí vocês podem perguntar, mas tudo bem, me submeto às leis divinas, estudo as leis divinas, e como que eu vou sentir essa luz, né? Como eu vou sentir que eu estou me ligando a essa luz? Simplesmente através da prece, através das orações. É justamente através da prece que nós temos uma ligação direta com Deus e com a espiritualidade amiga, né? Então, se enxergarmos em nossas relações essa presença divina, nós poderemos sentir a luz divina. Para isso, devemos ter coragem para passar pelas situações ásperas de nossa vida. E quais seriam essas situações ásperas da nossa vida, né? As mais fortes, vamos dizer assim, né? As piores, são as dos nossos próprios enganos, os nossos erros do passado, né? Nós cometemos erros, com certeza hoje a gente deve ter cometido algum erro, algum engano, imaginem em todas as nossas existências, né? Então, essas situações são as mais difíceis de nós trabalharmos,
né, e aceitarmos para nós mesmos dentro de um processo de autoconhecimento. Quando nós desenvolvemos, né, resolvemos conquistar essa luz, né, ir atrás da luz divina, em alguns momentos, né, nós iluminamos as nossas sombras, né, e nós podemos nos perder no caminho. Quando nós procuramos nos aprofundar no conhecimento, nos estudos da doutrina espírita, às vezes nós, por nós mesmos, nos sentimos cobrados. E às vezes nós nos afastamos, porque não sentimos-nos preparados para essa solicitação de mudança de hábitos, de mudança de atitudes, né? Que é o que a doutrina espírita nos convida. Então, criamos ansiedades, perdemos a serenidade e a confiança nessa luz divina. E essa ansiedade está colocado aí como se fosse um transtorno de ansiedade mesmo, né? Porque ansiedades, nós temos algum tipo de ansiedade que é até bom nós sentirmos, né? Se nós vamos fazer uma prova, vamos ser entrevistados por uma vaga de emprego, se nós vamos fazer uma palestra, né? Se nós vamos encontrar uma pessoa que nós estamos iniciando uma relação, que nós estamos gostando, tem aquela ansiedade gostosa, né, que é uma ansiedade de adaptação. Mas quando você começa a sentir aquele medo, que você não sabe de onde que está vindo, aí essa ansiedade já é um tipo de transtorno e nós devemos prestar atenção. Mas, se nós conseguimos nos recolocar no caminho, nós podemos enxergar as nossas metas, né? Então, quer dizer, trabalhando a humildade facilita nós entendermos, né, o significado do que nós temos que fazer aqui nessa existência. E esse encontro das metas é um encontro, então, da missão. Quer dizer, nos deixamos ser umidificados pela luz divina, né, sendo submissos a Deus, entendendo as suas leis, nós temos a possibilidade de entender o nosso real significado aqui nessa existência, que é a nossa missão. E nós temos a missão praticamente todos os dias, ou todos os dias nós temos algumas metas. Quando nós estamos vinculados a essa luz divina, fica mais claro para nós esse processo, não é verdade? Quando nós estamos perdidos, não conseguimos encontrar o real significado da nossa existência aqui, é porque nós não estamos submissos a essa luz divina, não estamos se deixando ser umidificados pela luz divina, né? Nós viemos ao mundo com objetivos, né? Não estamos aqui, né, por uma passagem, apesar que é uma passagem, né? Deus, ele é econômico. Ele nos coloca aqui com propósito. Deus é o grande criador. E nós somos co-criadores em plano menor. Então, nós fomos avaliados e avalizados por Deus para permitirmos estarmos aqui, todos nós, tentando aprender mais uma vez as lições do Mestre Jesus, né? Então, quer dizer, quando eu me consigo sentir essa luz divina, né, eu encontro a minha missão e entendo, né, que eu tenho uma função, e essa função é importante, muito importante, né, não só para nós, como com as pessoas que convivem conosco, e para Deus, né? Muito importante, Ele espera muito da gente, né? Devemos, então, valorizar nossa trajetória nos nossos relacionamentos em todos os ambientes que nós temos a oportunidade de estar, dentro de casa, ambiente de trabalho, né, dentro do centro espírita, nas relações sociais, né, de uma maneira efetiva. Então, nós teremos certeza de encontrar a luz, né? Então, caminhando por uma nova função psíquica, né? A primeira é trabalharmos humildade, a nossa missão, entender a nossa missão, e nós vamos de encontro a essa luz, né? Nasce, então, dentro de nós uma esperança, né? Fica fácil entender um pouquinho essa trajetória, né? Se ligar a Deus, conseguimos entender o nosso significado aqui na nossa existência, apesar das dificuldades, mas nós temos que continuar sendo perseverantes, né? E aí vai nascer uma luz dentro de nós, que nós denominamos aí de esperança. Uma esperança, né, não como uma expectativa, né, mas com a certeza de que as coisas vão acontecer. Então, se eu, de repente, estou gostando de uma pessoa,
achando que estou apaixonado por essa pessoa, e ela não gosta de mim, é uma situação ilusória, é uma esperança, né, somente como expectativa, não como uma certeza. Então, nós temos que ter coragem de refletir um pouquinho, né, quais são as nossas metas, que tipo de esperança eu devo orientar a mim próprio para poder caminhar com essa luz. Nasce uma luz interior de maneira serena. Essa luz, mesmo projetando as nossas sombras, nós mantemos a confiança nas conquistas saudáveis, né? Passamos a confiar em nossos caminhos futuros. Porque o apóstolo Paulo já disse para nós o seguinte, né, que quando nós fazemos uma proposta para nós mesmos, para um caminho de melhora, né, nós não devemos esconder que, junto conosco, nós levamos as nossas sombras, os nossos enganos. E é por isso que, às vezes, a gente tem dificuldade de continuar na trajetória, né? Nós erramos muito no passado, é por isso que ainda nós estamos aqui. Nós somos espíritas hoje porque nós repetimos de ano. E estamos tendo uma nova oportunidade do aprendizado de todas as lições do nosso grande mestre, né? Jesus nos ensinou, né, com uma paciência, com uma possibilidade de entendimento muito grande. E depois vem a doutrina espírita facilitando esse entendimento, porque nós não ainda conseguimos entender, né, esses ensinamentos do mestre. Então, gente, quando nós passamos a confiar, somos fiéis aos caminhos da nossa predestinação, aí nasce, na verdade, aparece dentro de nós, e nós começamos a ter uma nova percepção nesse trabalho, né, de entendimento da caridade, ou nesse movimento de encontro da caridade, né, passando pela submissão a Deus, né, encontrando a nossa missão, deixando nascer em nós uma esperança verdadeira, não só como expectativa, aí nós estamos, né, prontos para sentir, então, a nossa fé, né? Nós somos fiéis a essa nossa escolha, né? O que é fé? Fé é conhecimento. Então, quanto mais nós trabalhamos o autoconhecimento em nós, a sugestão da espiritualidade na questão 919 do Livro dos Espíritos, de autoconhecer-se, né? Quanto mais nós temos essa condição de nos aprofundar, maior capacidade nós vamos ter de resolver os nossos enganos mais pesados ou mais fortes que no passado, né? Quanto mais nós vamos ter maior condição de sustentar o fardo necessário para nós. Então, quanto mais nos ligamos a essa luz divina, pesado vai ser o fardo, mas nunca vai chegar. Jesus já falou isso para nós. Você tem energia, né, que remove montanhas. Então, nós começamos a tentar os enganos, os nossos defeitos, o orgulho, né, os nossos excessos. Nada nos tira da nossa trajetória, né? Somos fiéis a esse caminho, somos capazes de realizar no mundo e nós realizamos, então, com a luz divina, né? E o que é realizar, né, na luz divina? É justamente, né, a primeira palavra do nosso tema, caridade. Então, gente, a caridade, ela vem como um fenômeno, né? A fenomenologia da caridade, ela envolve uma trajetória de desenvolvimentos psíquicos, né? Quer dizer, desenvolvimento da nossa alma. Essa trajetória aqui nesta noite, entender a sua vez, iniciarmos dentro de nós esse trabalho de sentimento de humildade, né? Com esse sentimento de humildade, nós temos uma capacidade de encontrar nossa missão, né? Nasce uma esperança dentro de nós, como uma verdade, e nós temos a fé, nós temos o conhecimento. Porque a fé,
Se eu dizer para vocês aqui, como se fosse um testezinho para a gente entender a fé. Se eu pegar esse aparelhinho aqui e deixar cair das minhas mãos, o que vai acontecer? Vai quebrar, vai cair no chão. Isso é fé, isso é conhecimento. Então, caiu. É que a gente está um pouco emocionado aqui, né? Começa a dar sede, começa a cair as coisas da mão. Mas dá para entender que quanto mais nós nos entendemos, nos compreendemos a nós mesmos, maior capacidade nós temos que trabalhar na nossa questão da fé, né? Então, fé é conhecimento. É mais uma coisinha que que a doutrina espírita nos facilita a compreender. Então, essa trajetória, ela nos facilita, então, a gente dar, né, e entender que a caridade é um movimento de amor que nós trazemos dentro de nós, né, e nos propomos a fazer quando nós temos como proposta a nossa melhora. É por isso que Kardec fala que fora da caridade não há salvação, né? Então, quer dizer, temos que ser caridosos para conseguir evoluirmos. Temos que aprender a ser bons. Devemos aprender a respeitar as pessoas, entender as pessoas como elas são e perdoar sempre, né? São 3 aspectos que nós temos que aprender, que devemos aprender nessa trajetória evolutiva. Quando conseguirmos sentir dentro de nós, né, essas 3 funções, vamos dizer, esses 3 convites de sermos bons, de entendermos as pessoas, né, e perdoarmos, nós poderemos estar em mundos mais evoluídos. E aí, para a gente entender um pouquinho da questão da relação da caridade e da saúde, eu vou pegar um recurso aqui da física, da ciência da física, que diz para nós que tudo que existe no espaço é dotado de uma energia que é chamada de energia potencial, né? Basta existir no espaço, nós temos essa energia. Para vocês entenderem, se nós temos um objeto, né, esse objeto parado, ele tem uma energia. Se nós damos um movimento para esse objeto, né, nós transformamos essa energia potencial na energia cinética, que é uma energia do movimento, né? Pegamos o exemplo da água. A água, lá na represa, ela tem a sua energia potencial. Se nós damos um caminho para essa água, ela começa a entrar em movimento, ela transforma de energia, essa energia potencial em energia cinética. E se nós colocamos um gerador lá na cascata ou lá na barragem, nós transformamos essa energia cinética em energia, né, elétrica, né? E da energia elétrica nós podemos transformar em energia química, né, que são as nossas baterias, tá certo? Então, nós entendemos que da energia potencial nós podemos extrair todos os outros tipos de energia, tá? Então, basta existir no universo que existe essa energia potencial. E aí, se tudo que existe tem energia potencial, né, seja nós homens, como as pedras, as rochas, nós temos essa energia potencial, certo? Tanto os seres animados quanto os seres inanimados. E aí eu pergunto para vocês, como se chama então essa energia potencial na linguagem da Bíblia? Alguém pode me ajudar? Ninguém se arrisca? Então, eu vou dar a primeira. Nós temos uma assertiva bíblica que fala o seguinte, que Deus é amor. Não é? Tem até nome de igreja, né? Que Deus é amor. Né? E nós temos uma outra assertiva que fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se Deus é amor e nós fomos feitos imagem e semelhança, o que nós somos? Somos, portanto, somos amor. Todo mundo
Concordo. Então, se tudo é amor, qual a diferença, então, entre o homem e a pedra? Entre um ser animado e um inanimado. Né? Nós somos criados por Deus como um ato de amor. Tanto nós, como espíritos, hoje encarnados, como as outras coisas. Né? Tudo foi produzido, né, por Deus, como um ato de amor. Então, qual que seria a diferença entre o homem e a pedra? Nenhuma. Não tem. Né? Se tudo é feito do amor, não tem nenhuma diferença. Ou tem? Existe uma diferença. A capacidade de amar. Nós temos a capacidade de amar e as rochas não. Né? Então, se deixamos de amar, nós igualamos a uma pedra. E deixamos de ser vivo, adoecemos. Porque nós somos energia, não somos? Né? Nós temos nosso corpo aqui, material, que é energia. Somos constituídos de átomos, e átomos é o que tem no átomo é energia, não é matéria. Então, é uma forma de apresentar, né, essa energia que dá a forma, né, material. Tá? Então, se nós não damos esse movimento, se nós não damos, transformamos a nossa energia potencial numa energia cinética, que é essa doação, que é o ato de caridade nas nossas relações, nós nos adoecemos. Nós temos o nosso centro de força, né, chamado chakras, que nós temos esse centro de força tanto no nosso corpo, corpo material, como no outro corpo semimaterial, que é o perispírito. E constantemente essas energias estão passando do nosso corpo orgânico para o perispírito. Se nós pensamos ódio, nós mandamos para o nosso perispírito ódio. Se nós pensamos amor, nós mandamos para o nosso perispírito amor. E se nós mandamos ódio, vai chegar algum momento, né, que esse círculo energético vai começar a ter algumas falhas e vai dando um incrustamento em um determinado órgão, de repente no coração, de repente no fígado, de repente no baço, né, e podemos criar algumas enfermidades. Então, esse ato, né, esse movimento do amor, ele é muito importante. O movimento do amor se chama caridade. Então, se o movimento do amor se chama caridade, nós podemos entender por que Kardec escreveu que fora da caridade, né, não existe salvação. Se nós não damos o nosso movimento de amor, nós adoecemos. Tá? Por isso que caridade, então, está relacionado com saúde. Né? Diretamente relacionado. Sempre temos, então, que aprender a amar. Né? Porque nós deixamos de amar, sentimos ódio, temos as dificuldades de dar essa... Porque nós ainda somos pequenos, né, na evolução. É normal ficarmos doentes, mas não é normal permanecermos, né, na doença. Então, às vezes, nós temos como uma enfermidade no nosso corpo, né, mas não por isso precisamos nos sentir doentes. Se nós estamos ligados à luz divina, sabemos que essa enfermidade ela foi desenvolvida ou ela foi programada por nós mesmos. E aí nós nos afastamos de Deus porque nós começamos a questionar Deus, por que eu estou com essa enfermidade neste momento. Às vezes reclamamos até por uma unha encravada. Mas nós temos algumas pessoas que têm alguma doença terminal e está conectada com essa luz divina e está passando por esse processo de maneira alegre, de maneira feliz. Né? Porque entende que é um processo que faz parte do seu processo evolutivo. Né? O movimento do amor, então, ele é curativo. Né? Dizemos assim, quando eu melhorar, eu vou ajudar os outros. Não. Né? Se eu ajudar os outros, então, eu vou me melhorar. Às vezes, nós ficamos lá dentro de casa, a hora que chegar o final do ano, né? A hora que vai chegar as férias, né? Eu vou fazer um regime, aí, de repente, não dá certo, fica um pouco doente, já desanima. Nós temos que nos integrar na sociedade, estar atento ao que a sociedade está necessitando, precisando, que nós podemos oferecer. E nos integrarmos com amor, né? Um sentimento de caridade. Então, eu, né, caminhando aqui para o final, as sugestões, então, caridosas. Né?
vamos sair daqui amando mais. Né? Entendendo essa trajetória que nós trazemos, né? Procure levar para dentro, dos vossos lares, nas relações no trabalho, onde vocês estiverem. Né? Entender aquela pessoa, né, quando aquela pessoa difícil aparece na sua frente, entender que ela está ali justamente para trabalhar essas funções psíquicas que nós estamos conversando aqui. Coloca Deus na frente, se submeta a Deus, né? Procure estudar as suas leis, entender profundamente as suas leis, que a gente fica mais fortalecido para passar pelas nossas dificuldades, né? Seja quais forem. Né? Então, vamos perdoar mais, sem ressentimentos, né? E prontos para recomeçar. O Chico, né, já disse para nós, não dá para voltar lá atrás, né? Arrumar o que nós já fizemos de errado. É daqui para frente. Isso tem uma profundidade tão grande que ele transmite para nós a oportunidade de que, a partir desse instante, desse engano que eu estou cometendo, eu posso fazer uma coisa diferente. Então, todos os momentos que eu entender que eu estou cometendo um erro, que eu estou deixando de dar esse movimento de amor, ficando somente com a energia potencial, não transformando essa energia potencial, que eu posso sempre ter essa possibilidade. Isso que o Chico falou é de uma profundidade muito grande, né? É a oportunidade de todos os momentos nós recomeçarmos numa nova trajetória. Não ficarmos, para que ficarmos deprimidos? Se estamos ligados à luz divina, por que eu vou ficar deprimido? Por que eu vou ficar triste? Passar por momentos de tristeza, passar por momentos de depressões, faz parte do processo, mas não vamos ficar, né? Que nem nós falamos aqui, né? Que a sua mente fica encarcerada no passado e você não consegue andar para frente, né? Então, refletimos um pouquinho, né? A outra sugestão seria, então, nós reciclar as nossas posturas e os nossos hábitos, né, na nossa vida, né? Se ligando, né, à luz divina, entendendo a nossa missão, né, nascendo a nossa esperança, mas sabendo que essa esperança ela não pode ser só uma expectativa, mas uma certeza que vou alcançar o que eu estou querendo para mim. Logicamente, né, que nós vamos ter forças contrárias, às vezes sentimentos contrapostos, que nem aquele sentimento, né, de termos raiva da querida mãe. Nós temos, às vezes, esse sentimento. Então, quer dizer, de onde que vem isso? Sabemos, né, que são compromissos aí do pretérito, do passado. Então, perseveramos nisso, quer dizer, encontramos a fé, começamos a fazer a caridade. Para sermos caridosos, nós temos que sermos perseverantes, e a palavra perseverante significa por ser verdadeiro, persevero, né? Então, por ser verdadeiro, eu vou continuar, né, me direcionando para esse propósito, né, de mudança de postura, de mudança de hábitos. E se eu consigo, né, me realizar nessa luz, perseverando, eu encontro a verdade. E o encontro da verdade é o encontro dessa luz divina que a gente começou lá atrás, trabalhando a humildade. Então, pratique a caridade, né, de saber ouvir aquela pessoa que está precisando só de ser ouvido, né, do olhar sem julgar, né, do falar. A nossa língua é bastante apimentada, gostamos de falar muito da vida dos outros, né? E o sentimento, os nossos sentimentos. Qual que é a energia que emitimos do nosso coração, nos nossos sentimentos, nas nossas imaginações, né? Então, gente, vamos agir mais do que reagir. As reações, elas são mais instintivas, elas estão mais próximas, né, da nossa parte mais animalesca, vamos dizer assim, né? Quando nós agimos, é porque nós estamos mais ligados à luz divina. Nós temos um pouco mais de serenidade, mais calma de resolver as nossas questões. Agindo, nós temos mais lucidez para transformar uma situação. E a lucidez, né, é a nossa capacidade de raciocínio, está localizado aqui na frente do nosso cérebro. É por isso que nós nos ligamos, quando nós nos ligamos aos sentimentos inferiores, nós vamos perdendo a nossa lucidez e podemos até nos enlouquecer, né? Quantos casos que nós vemos aí na sociedade?
E você vai perdendo a lucidez e você acaba se enlouquecendo, não é assim? Porque a gente fica... Logicamente que nós temos toda uma complexidade na análise, né, dessa questão, relacionando a nossa trajetória evolutiva, né? Mas quando nós ficamos vivenciando, só falando mal das pessoas, sentindo raiva, ódio, nós vamos confundindo todo, né, o nosso organismo, o nosso espírito, tá certo? E aí nós fizemos, né, aquela primeira perguntinha lá atrás: o que efetivamente a caridade nos proporciona? Aí nós trazemos aí, né, uma frase do nosso querido Bezerra: quanto mais auxiliar dos outros, mais amplos auxílios recebereis da vida mais alta. Quanto mais nós transformamos a nossa energia potencial em energia cinética, energia do amor, mais nós somos auxiliados, né, pela vida mais alta, pela espiritualidade superior. Como e onde poderemos praticar a caridade? O Chico: a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma, né? O movimento do amor, o movimento, né, da nossa alma. E, para finalizar, vale a pena sermos caridosos. Nós trazemos nosso querido Emmanuel, né? Experimenta substituir os instantes de queixa. Nós quase não nos queixamos, né? Acho que vocês já são pessoas iluminadas. Lá no Chico Xavier a gente se queixa muito ainda, né? A gente quase não se queixa, né? Então, quer dizer, experimentar substituir esses instantes por momentos de serviço ao próximo e observa o que acontece dentro de você, né? Então, eu espero que essa trajetória que nós trazemos aí para sentir essa efetividade, né, do ato de amar, do ato de se doar, que a doutrina espírita nos traz com muita propriedade, que Kardec nos traz com muita propriedade, dizendo que fora da caridade não há salvação. É muito profundo. Que Jesus nos abençoe e muito obrigado pela paciência de vocês.